Bom é saber que você veio aqui estar comigo para juntos nós estudarmos esta quinta lição nesta série de lições sobre a salvação, o plano perfeito de Deus para a humanidade, o plano maior, o objetivo de tudo que Deus se moveu em nosso favor como seres humanos, está disposto para nós nessa série de lições. E hoje, na lição de número 5, o Filho que redime nós com o cuidado, sobre o cuidado do ensino para a classe dos jovens, vamos estar falando sobre este tema que vai trazer algumas explicações boas para nós e alguns desafios também. Vamos começar a nossa lição. Como de costume, nós vamos compartilhar com você um roteiro como este, 3 tópicos, 3 subtópicos, mas paralelamente nós vamos estar lendo a revista, fazendo algum comentário, alguma explicação, e logo depois, em cada tópico, nós vamos passar ao mesmo tópico, no caso do nosso roteiro. Neste caso, eu vou estar deixando de ler o texto bíblico porque ele vai ser usado durante a nossa lição, mas vou começar com a introdução na página 35 da Revista dos Jovens, que diz o seguinte: nesta lição, nosso foco é a centralidade de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento, a imagem do Cordeiro Pascal, em Êxodo 12, já anunciava um livramento divino, simbolizando a libertação da escravidão e a proteção pelo sangue. Essa tipologia profética, e eu vou marcar estas duas palavras porque vai ser a minha explicação introdutória, tipologia e profética, se cumpre gloriosamente em Cristo, cujo sacrifício vicário é a única e suficiente obra para a redenção da humanidade. O sangue de Jesus derramado na cruz aniquila o pecado e estabelece uma reconciliação definitiva com Deus. Ao final, refletiremos sobre o viver como redimidos e reconciliados, desfrutando da plena comunhão com o Pai. Então, como introdução, eu encontrei essas duas palavras e eu vou aproveitar a oportunidade, para começar a aula perguntando sobre isso. Alguém já ouviu falar de tipologia? Alguém sabe o que significa esta palavra? Então, a tipologia vem da raiz, o tipo, que é uma figura de um antítipo. Eu sei que essa palavra se tornou ainda mais complicada, mas nós aprendemos isso no contexto bíblico e até fora dela, que um tipo é uma figura de alguém ou alguma coisa que vai aparecer no futuro e vai estar vinculado, à explicação, o entendimento desta pessoa, no caso que nós estamos falando de uma pessoa, a pessoa de Jesus, com este tipo, com esta figura que nós encontramos na história antecedente. Então, o que o nosso comentarista está nos explicando como introdução é que quando nós estudamos este tema, o Filho que redime, nós vamos aprender através da história que nós lemos no texto bíblico, do texto do Cordeiro Pascal, quando a Páscoa foi instituída. Um cordeiro haveria de ser sacrificado ali por família, neste caso aqui, nós vamos falar mais detalhes no decorrer da aula, mas aquele cordeiro da Páscoa era um símbolo, portanto um tipo, de Jesus Cristo. E a palavra profética significa que ainda estava por vir. Estava para o futuro. Era um projeto de Deus que haveria de ser cumprido, de ser revelado no futuro. Por isso, havia esta menção tipológica, figurativa, cujo cumprimento, cujo antítipo viria a aparecer no futuro da história daquele povo que recebeu naquele tempo, ali no tempo de Moisés. Então vamos para o primeiro tópico do nosso estudo, ainda página 35, o Cordeiro da Páscoa, um símbolo da salvação. Primeiro subtópico, o contexto do Cordeiro da Páscoa. A primeira vez que a imagem do Cordeiro de Deus aparece de forma clara na Bíblia é em Êxodo 12. É nesse capítulo que Deus institui a Páscoa e o Cordeiro se torna símbolo de livramento. Frase que eu sublinhei: o Cordeiro se torna símbolo de livramento. Mas para entender isso melhor, precisamos lembrar do que estava acontecendo com o povo de Israel. O livro de Êxodo mostra que os israelitas estavam sendo oprimidos como escravos no Egito. Era um tempo de sofrimento, dor e humilhação. Eles viviam sem liberdade, forçados a trabalhar duro, sem esperança de mudança. Essa situação de escravidão representa algo muito profundo. A condição do ser humano sem Deus, preso pelo pecado. Veja que aí há também, uma figura, ou seja, não só o cordeiro, mas parte dessa história de libertação do Egito, ou talvez podíamos dizer que a história de libertação do povo do Egito para Canaã
é uma figura, é um tipo, ok? Da nossa libertação do pecado para alcançarmos a Canaã celestial, que é a promessa de Deus para nós. Vou seguir a leitura do primeiro subtópico, que diz: o apóstolo Paulo explica isso muito bem quando diz: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então o foco do comentarista aqui é nos fazer entender que nós todos somos, desde o nosso nascimento, escravos do pecado. Portanto, uma libertação desta situação espiritual é necessária para todo o ser humano. Como ele chamou a atenção do texto de Romanos 5:12, ele lembrou-nos por este texto que o pecado entrou por um só homem. Quem é este homem? Isso, Adão. E este tipo de contato que eu estou fazendo com você é muito próprio de você como professor, né? Usar recursos como esse para trazer o povo, né, os irmãos ligados com você. Estas pausas, né, estas perguntas ajudam neste propósito. Então não estamos fazendo somente como um recurso, estamos fazendo para engajamento, com o coração disposto, mas ao mesmo tempo estamos fazendo uso de um recurso neste sentido. Então veja que entrou o pecado por um homem, e aí ele diz que este pecado, por ele, a morte, ou seja, a consequência do pecado está aí, e a morte, ou seja, a consequência do pecado, morte eterna, não só morte física, mas morte eterna, né, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, este fato está explícito neste texto, que a morte, como separação de Deus para a humanidade, entrou por Adão, mas passou a todos os homens. Ou seja, mais uma vez, só finalizando este entendimento, este é um texto precioso, não está sozinho na Bíblia, mas um texto precioso para nós entendermos que todos os homens nascem nesta condição de morte espiritual, separação de Deus, ou seja, presos, escravos do pecado. Vou terminar agora a leitura do primeiro subtópico, que diz: assim como os israelitas eram escravizados no Egito, nós também estávamos presos pelo pecado, mas foi nesse cenário que Deus apresentou uma saída: o Cordeiro da Páscoa. Segundo tópico, ou subtópico, melhor dizendo, a instituição da Páscoa vai nos contar a história, né? Que parte dela está escrita para nós aqui no capítulo 12, né? Que nós acabamos de ler no texto bíblico. Em verdade, não lemos juntos aqui, mas com certeza você o fez e eu também. Se você quiser dar uma oportunidade para alguém, dizer: irmão, quem gostaria de contar aqui, né? Como é que foi a instituição da Páscoa? Qual era o cenário? O que estava acontecendo? Enfim, fique à vontade. O texto já foi lido dentro da sala de aula ou antes, depende da igreja, né? Se lê em conjunto e depois se separa, e outros leem na sala de aula. Mas o que ele vai fazer nesse segundo subtópico é exatamente explicar isso. E talvez alguém possa, né? Um ou outro, um ajuda o outro para que a história se complete, a história das pragas, né? E a última das pragas, a morte dos primogênitos e assim por diante, e como Deus instituiu com as palavras que nós lemos em Êxodo 12, né? E como foi este livramento, essa saída do Egito. Então você fica à vontade de fazer esta uma das supostas interações que nós podemos fazer com a turma. Mas eu vou ler com você. Depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus começou a libertar o povo de Israel. Ele escolheu Moisés para liderar essa missão, mas a saída não foi fácil, pois o faraó não queria deixar os israelitas partirem. Então Deus enviou várias pragas para confrontar o coração endurecido do rei. Veja que o pastor aqui está fazendo aquilo que eu, né, sugeri que fizesse, ou seja, contar a história que está ao redor deste evento. Sigo a leitura. Então Deus enviou várias pragas para confrontar o coração endurecido do rei. Enquanto isso, os israelitas ainda moravam no Egito e, para não serem atingidos pelas pragas, eles precisavam obedecer à direção de Deus. A última praga seria a mais difícil, a morte de todos os filhos primogênitos do Egito. Até mesmo o filho do faraó não estava livre. Para proteger os israelitas e estabelecer um memorial por tão grande livramento, Deus instituiu a Páscoa. Muito interessante. A instituição de um memorial, né? Ele deu orientações bem específicas. Cada família deveria escolher um cordeiro de 1 ano, sem defeito, matar o animal ao entardecer e passar o sangue dele nas ombreiras das portas. Além disso, todos deveriam comer a carne do cordeiro vestidos e prontos para sair do Egito. Naquela noite, o anjo da morte
passou pelo Egito. As casas que tinham o sangue do cordeiro no local indicado por Deus foram poupadas. E eu gosto desta palavra. O pastor aqui, ele repetiu-a, né? Qual é? O local indicado por Deus. Mais cedo ele falou: se as pessoas seguissem a orientação de Deus, a maneira que Deus instituiu. Eu não tinha marcado essa palavra antes, mas ao ler aqui com você, essa palavra me ressaltou, não é, ao coração, porque às vezes nós encontramos que nós fazemos a vontade de Deus, mas não com perfeição. Nós podemos dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou fazendo isso, mas nós não tomamos atenção naquilo que Deus tomou tempo e palavra e preparação para fazê-lo. Nada do que vem de Deus é por acaso. Então, se Deus diz que o sangue tinha que estar nas ombreiras, nas vergas, ou seja, tomar atenção para os detalhes, e nós vemos isso na construção do templo. Quem escuta a narrativa dos detalhes que Deus dá para a construção do tabernáculo no deserto, das coisas que deveriam ser usadas, dos materiais, das medidas, de tudo, os detalhes chega a, perdão da palavra, nos irritar quando a gente lê, porque é demais. Mas eu quero que nós entendamos que Deus sabe o que está fazendo e o porquê. E já aqui eu vou vincular uma coisa com a outra, dizer a mim e a você que Deus se importa com os detalhes. Talvez eu e você queremos passar por cima dos detalhes de Deus e dizer, como muitas vezes dizemos, isso não é importante. Isso não faz mal. Deus não está ligado nessas pequenas coisas, ele quer o geral. Eu quero trazer uma lembrança espiritual para nós neste momento, que isto não é uma verdade bíblica, conforme nós aprendemos nessa história. Sigo a leitura. As casas que tinham o sangue do cordeiro no local indicado por Deus foram poupadas. Ninguém morreu ali. Mas nas casas egípcias, onde não havia sangue, os primogênitos morreram. Este livramento marcou a história de Israel. O povo saiu do Egito e celebrou aquele dia como a primeira Páscoa. O cordeiro sem defeito, cujo sangue foi colocado nas ombreiras e na verga da porta, trouxe vida e proteção. Essa é a Páscoa, um lembrete de que o sangue do cordeiro trouxe libertação. Terceiro subtópico, a tipologia do cordeiro pascal. Hoje, esse cordeiro é uma tipologia, já estudamos, né? Uma figura profética de Cristo Jesus. Profética para a época. Para nós, é simplesmente uma tipologia. Aqui temos duas imagens vívidas e simbólicas que remontam ao sacrifício de Jesus. Quais são essas imagens? Primeiro, o cordeiro pascal como um sacrifício substitutivo no lugar dos primogênitos. Segundo, aliás, a explicação disso, que simboliza nosso Senhor como aquele que foi sacrificado por nós, ou seja, substituição pelos nossos pecados. Então, o pastor colocou a primeira simbologia do cordeiro, um sacrifício no lugar dos primogênitos, como um símbolo do sacrifício por nós. E o sangue dos umbrais nas portas, que salvou as famílias israelitas, simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos livrar do pecado. Então, o segundo símbolo seria este sangue. Assim, termino eu este subtópico. Esse acontecimento no Antigo Testamento aponta de maneira gloriosa para o que o Senhor Jesus faria de uma vez por todas. Sua obra vicária é o cumprimento único e suficiente de tudo o que começou em Êxodo 12. Então, como a orientação didática para este tópico, e volto a dizer, você pode fazer como eu estou fazendo aqui, ler e logo depois fazer esta explicação, dependendo do tempo que você tenha, só fazer as explicações daqui, e dependendo do tempo que você tenha, somente usar este recurso aqui como explicação deste tópico. Então vamos ao nosso recurso. O Cordeiro da Páscoa é o nosso primeiro tópico e é dividido em 3 subtópicos. Primeiro, a escravidão, situação do povo. Segundo, o cordeiro, o sacrifício do pacto. E terceiro, o sangue, a proteção e a salvação. Êxodo capítulo 3. Então, nós não lemos, antes, mas vamos ler aqui. Glória a Deus. Nós nos alegramos. É uma parte de uma alegria muito grande minha como professora da escola dominical de ler a palavra de Deus com os meus alunos. E às vezes eu gosto, e até vou dar um empurrãozinho em você, professor, a usar este recurso de interagir com o texto. Não só o texto da lição, mas o texto bíblico. Fazer pergunta ali, Levar a pessoa a ganhar sabor
por aprender da Bíblia, aleluia, direto da fonte, daquilo que ele leu. Não só daquilo que nós explicamos, porque nós já lemos, nós já entendemos, nós nos alegramos. Facilitadores de que alguém, um jovem, crie este amor, este desejo, este sabor por entender, aleluia, as verdades bíblicas direto da fonte e ele, né, diretamente. Então vamos aos textos. Êxodo 3, eu vou ler o versículo 7, depois eu vou saltar ao 9 e ao 10. Estamos falando do primeiro subtópico, a escravidão era a situação do povo. Vamos lá, disse o Senhor, é o Senhor falando com Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Ou seja, tenho visto a situação que eles estão. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus está dizendo a Moisés, eu sei, eu escuto, eu vejo a posição, a situação, a escravidão do meu povo neste lugar onde eles estão, chamado Egito. Segundo lugar, o cordeiro, o sacrifício do pacto. Êxodo capítulo 12, versículo 21 ao 27, diz assim o texto, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomais vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Que lindo! Quando Deus estabeleceu este pacto, esta festa, esta cerimônia, trouxe uma palavra profética, indiretamente, inferente dessas suas palavras, dizendo, eu vos vou livrar. A história de Israel está somente começando, porque vocês vão ter tantas gerações adiante, que estas gerações vão vos perguntar por que é que nós celebramos a Páscoa. E vocês vão poder recontar essa história, este dia, este livramento. Então nós vemos que o cordeiro, não é, foi o sacrifício feito para este pacto, como o pastor também mencionou, não é? Ele foi substitutivo porque a morte haveria de passar sobre toda a terra do Egito, e se o povo não tivesse de Deus ouvido a voz de Deus e sacrificado como Deus mandou e colocado o sangue do lado de fora e ficado dentro, ou seja, na cobertura do sangue, eles também teriam perecido. A morte também entraria na sua casa e levaria os primogênitos. No entanto, a proteção está vinculada a este pacto. E para que ele houvesse, um cordeiro tinha que ser sacrificado. E é isso que nós aprendemos aí. Em terceiro lugar, o sangue, a proteção e salvação. Eu vou ler um dos versículos deste texto que a gente leu e depois eu vou citar com você a 1 Pedro, no Novo Testamento, que diz primeiro o texto de Êxodo 12, 23, diz, porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém, quando vir o quê? O sangue, aleluia, na verga da porta
E em ambas as ombreiras o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aleluia. A morte vai levar a um destruidor que quer matar ou que está com esta intenção ou este poder para matar. Mas havia uma proteção. E esta proteção estava ali simbolizada através do sangue de um animal. E nós, como lemos bem, esta proteção de qualquer homem que quiser não ter a morte eterna, o destruidor ceifando a sua alma para a morte eterna, o qual acontecerá sobre todas as casas, e não só para o primogênito, mas todas as pessoas, como lemos aqui, todos nascemos debaixo do pecado nesta prisão. Aleluia. Então, não só houve uma proteção, mas uma salvação do mal, da morte, do destruidor. E o sangue era o símbolo, porque a Bíblia nos fala neste texto que a gente leu claramente, foi em ver este sangue que o Senhor passaria por cima. Não entraria, o anjo não permitiria o destruidor entrar naquela casa, mas, pelo contrário, daria liberdade, salvação àquela família. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, o texto diz: sabendo nós agora, contexto de Novo Testamento, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Então, com o que nós fomos resgatados? Versículo 19 diz: com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, como de um, a simbologia aqui se conecta, aleluia, um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele foi este homem, este Deus que se fez carne, que se fez um cordeiro, aleluia, que cumpriu esta tipologia para que pelo seu sangue precioso nós pudéssemos alcançar a nossa salvação. E dizer amém aqui não é pecado. E eu espero em Deus que quando você, professor, ler com graça este texto bíblico, alguém na sua sala de aula diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, porque nós estamos aprendendo, é verdade, mas nós estamos aprendendo a palavra de Deus, na presença de Deus, e é de tudo isso que nós precisamos, e é alimento para o nosso ser espiritual. Já há suficiente alimento para a mente aí fora, e até mesmo em parte nós aprendemos deste que é o nosso culto racional, nós aprendemos na mente, mas também nos alegramos na nossa alma e até no nosso espírito. Então não há pecado, aleluia, em dar glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E eu já digo isso, já estou dando glória a Deus aqui, não é? Bom é o Senhor. Sigamos no aprendizado, no ensino. Segundo tópico nosso, página 37, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro subtópico, Cordeiro de Deus. É bem verdade que em Êxodo 12, o sacrifício do Cordeiro Pascal não era para tirar o pecado. Êxodo 12, presta atenção, que essa é uma explicação chave da lição. O Cordeiro Pascal de Êxodo 12 não era para tirar o pecado. Contudo, tinha a ver com a luta entre a vida e a morte, conforme estudamos acima. Mais tarde, no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, o cordeiro recebe esta conotação de expiação do pecado. Eu anotei alguns versículos aqui, mas a gente vai estar lendo no nosso roteiro aqui, né? Que vai explicar exatamente isso, como neste antigo pacto havia as cerimônias de sacrifício de cordeiros, de animais, não é? Que estavam vinculados, que tinha este entendimento, não é? Conotação, entendimento, não é? De expiação do pecado. Sigo a leitura lá em cima na página 37, em Isaías 53, que todos nós lembramos. Quem se lembra aí? É uma boa pergunta. Quem se lembra o que está escrito? Alguém sabe, né? A gente, como professor, diz que alguém aqui sabe o que está escrito? O que está falando de Isaías 53? Será que você, professor, se lembra? Será que eu me lembro? Né? Aquele texto maravilhoso de profecia acerca da pessoa de Jesus e de seu sacrifício. Quem deu crédito à nossa pregação? E assim por diante. Não vou mencionar o texto aqui todo, até porque não saberia com certeza falar em todas as palavras, todas as letras, mas me recordo bem deste texto profético com certeza. Isaías 53, de maneira profética, é apresentada a imagem de um cordeiro que sofre.
e é levado ao matadouro. Essas imagens do Cordeiro Pascal, que marcam o livramento de um povo, do Cordeiro que expia o pecado no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento e principalmente do Cordeiro em Isaías 53, na profecia do servo sofredor, que morre no lugar de outro. São estas evocadas por João Batista quando ele proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o nosso comentarista está vinculando essa palavra de João Batista, né, quando viu a Jesus e disse essas palavras, com o Cordeiro que era conhecido pelos sacrifícios do Antigo Testamento e pela profecia do Cordeiro, do servo sofredor, né, deste servo que é colocado em Isaías 53, né, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, todo esse texto, né, que está aí. Então, estavam ambos estes contextos vinculados com Jesus, e o pastor aqui vincula também com a palavra de João Batista. Essa mensagem de João Batista, eu estou terminando aqui, o subtópico, evoca nosso Senhor como o Cordeiro do sacrifício perfeito, completo e suficiente para pagar de uma vez por todas o pecado de todo mundo. Então veja, uma das coisas interessantes, uma palavrinha-chave aí que a gente pode enfatizar, é que enquanto o Cordeiro Pascal não tinha nem a intenção, nem a simbologia na época lá do Egito de pecado, conexão com o pecado, o Cordeiro do sacrifício do Antigo Testamento, né, da realidade sacerdotal, do sistema sacrificial, né, melhor dizendo, estava diretamente relacionado com o perdão de pecados, mas nós vamos ler os textos aqui no nosso roteiro, ele não tirava. A palavra que Hebreus vai usar é a palavra cobrir, é a palavra, não é? Vamos ver a palavra que vai aparecer ali na frente, né? Eu vou ler com você o texto, não quero errar aqui, né? Mas ele não aniquila, não expia, não tira o pecado. Há um poder diferente do sangue de animais comparado com o sangue de Jesus. Por isso essa colocação de João é muito importante. Terminamos o primeiro subtópico, o segundo diz aniquila o pecado. E essa seria a segunda palavra junto com tirar, aniquilar, ambas estão em textos bíblicos e o pastor vai trazer este texto para nós. Na carta aos Hebreus 9:26 lemos, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para, veja aí a palavra, aniquilar, e eu marquei essa palavra, o pecado. Então, este sangue de Jesus veio para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Claro que o texto de Hebreus 9:10, nós vamos ler alguns textos daí, é uma comparação, é uma ligação linda, profunda, entre o sacrifício, o sistema sacerdotal e sacrificial do Antigo Testamento e aquilo que Jesus veio para ser, o cumprimento, aperfeiçoamento e outras palavras que a gente vai aprender. Sigo a leitura. Esse versículo evoca uma verdade afirmada em toda a carta aos Hebreus, bem como a expressão usada por João Batista. Mais uma vez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, tira e aniquilar tem essa mesma ênfase em algo que é diferente do passado. Sigo a leitura. Havia apenas um propósito no ministério de Jesus: aniquilar o pecado. Como vimos na segunda lição, o ser humano não sabe o que fazer com o problema do pecado e com toda a sua culpa e vergonha. Mas nosso Senhor providenciou o sacrifício perfeito que, diferentemente dos sacrifícios do Antigo Testamento, soluciona o problema do pecado e remove toda a culpa e vergonha do coração do ser humano pecador. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu acho extremamente importante. Nós começamos esta série de estudos sobre a salvação com o pecado. Por quê? Porque é onde todo problema começa. É onde se descobre que há uma necessidade de salvação. É onde se descobre o porquê de Jesus ter vindo. E neste parágrafo aqui, o pastor terminou essa história que começou com o pecado no sacrifício de Jesus, dizendo a razão principal, ele até colocou a única razão, que Jesus veio foi para aniquilar o pecado, o poderio do pecado. E é verdade. Poderia nomear outras razões, mas esta é, sem dúvida alguma, a maior, que deixa as outras extremamente distantes, que se elas virarem até uma sombra, um pozinho, não é nada diante desta realidade. O grande problema
que apartou o homem de Deus, que não permite ele, pela justiça de Deus, estar toda a eternidade com Deus, mas em verdade ser condenado para o inferno, chama-se pecado. Então solucionar este problema é o único foco de Deus, e foi desde o momento que ele conversou com Adão depois da sua queda. Então não chamar atenção para isso seria um erro da nossa parte. Agora que eu e você estamos entendendo neste caminho que Deus nos está permitindo caminhar, nós vamos olhar para a nossa realidade na igreja hoje, é onde eu quero trazer você, eu anotei aqui para nós falarmos sobre isso, porque me chamou a atenção algumas palavras que o pastor vai colocar aqui. Trazermos a nossa atenção fora da teologia que nós estamos aprendendo para a realidade dos nossos cultos, da nossa vida. Quanto tem sido o nosso despertar, entender, enxergar o pecado em nós e à volta de nós? Parece-nos que no nosso meio evangélico, no meio da igreja, na comunhão dos santos, o pecado está sendo cada vez mais minimizado, de maneira que nós vemos muitas coisas que nós até queremos dizer, olha, isso não é pecado, e até quando nós vemos algo que é pecado, nós queremos ajudar, justificar, passar por cima, minimizar o pecado. E isso acontece de várias formas. As pregações evangelísticas que chamam o homem de pecador, eu sei que dói. Eu estou falando com você aqui e aqui está me massacrando, porque eu sou da mesma igreja que vocês. Eu escuto e vivo essa mesma realidade na congregação onde eu estou vivendo. Esta palavra é raramente usada num contexto antigo de uma geração ou duas atrás, a qual ainda eu vi um pedaço dela na minha infância. Era diferente. E não é que esses pastores amassem menos as pessoas, eu quero até dizer e concluir que eles amavam mais. Porque se alguém não se arrepender dos pecados, ele não pode alcançar a salvação. É muito lindo o sacrifício de Jesus e é o único capaz de nos resolver o problema. Mas se eu não entendo que tem um problema, Jesus disse isso. Aqueles que, conversando com ele, não entendiam que tinham um problema. Ele disse, eu não vim salvar, curar os sãos. Eu vim para que estão enfermos. E ele estava dizendo isso em relação ao pecado. Então aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles líderes não reconheciam, não se entendiam como nessa posição de pecadores. Afinal, eles eram os grandes líderes do povo de Israel, do povo de Deus. Eles diziam, Moisés, nós viemos de Moisés, nós somos herança de Abraão. E Jesus estava dizendo, vocês precisam se arrepender. De fora vocês estão igual sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Então existia pecado. Eu quero lembrar a você, professor. Eu quero que você olhe para a sua vida e você reconheça, mais ou menos, porque dependendo da realidade que você está, mas a sombra, as tentações, a realidade e a possibilidade de nós pecarmos ou de até estarmos em pecado contra Deus, de alguma forma, alguma desobediência. Eu quero lembrar você com essas palavras que alguns ou até muitos dos seus alunos vão estar vivendo isso, mas há um espírito, uma ação espiritual que minimiza a realidade de pecado, para que não se fale, não se confronte, não se resolva, mas Jesus veio resolver isso. Qual o problema do pecado? Ele não veio ser um super-herói. Ele não veio ser o Jesus do amor. É claro que essa solução é o amor de Deus. Tudo começou com o amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Que deu para quê? Para ser sacrificado o seu Filho unigênito. Para quê? Para quê? Por quê? Para nós termos um herói, o Jesus ama todo mundo, venha para o amor, amor. Não, irmãos, o amor está vinculado com o problema. A salvação que é tão linda, que é tão gloriosa, que é tão graciosa, que é de graça, que não está junta com as nossas obras, que não se compra por obras, nem por nada que o homem pode fazer. É para que nós saiamos da posição de pecadores, distantes de Deus, inimigos de Deus espiritualmente.
há de se entender este vínculo. E nós precisamos ser porta-voz num ambiente onde isso é minimizado. Aqui mesmo onde nós estamos, no YouTube onde eu estou. Por isso eu estou tendo essa coragem de falar. Volto a dizer, quando eu expresso essas palavras, me dói, porque eu vivo na mesma realidade social, cultural que você. E até cultural dentro das nossas igrejas. Então essa é a primeira coisa. Mas a palavra outra que me chamou a atenção aqui, eu marquei, não é? É a palavra culpa e vergonha. Eu vou lembrar aqui você o contexto. Como vimos na segunda lição, o ser humano não sabe o que fazer com o problema do pecado e com toda a sua culpa e vergonha. Quando eu li essas palavras, eu disse, quem se sente culpado? Quem está sentindo vergonha? E eu gostaria que você trouxesse uma conversa sobre isso, se o tempo permitir na sua sala de aula. E perguntasse aos jovens, qual foi a última vez que você se sentiu culpado por um pecado? Qual foi a última vez que você se sentiu envergonhado? Essa culpa e vergonha foi diante de Deus? Ou chegou a ser diante das pessoas? Porque, deixa eu esclarecer isso aqui. Enquanto o pecado se torna comum, ele é minimizado por várias fontes. Eu te falei, primeiro por não se falar sobre ele, mas o segundo é por vê-lo e minimizar e até dar desculpas e até não ligar para ele, ok? Então, quando todo mundo está fazendo, é aquilo que acontece, mas todo mundo faz. Será que isso dá um passe livre para nós agora? Paulo questionou isso. Para nós pecarmos porque todo mundo está pecando? Quando todo mundo está pecando, jovens, lição passada, trimestre passado nós estudamos sobre o quê? Jeremias. Como é que estava a situação de lá? Todo mundo. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Inclusive os sacerdotes, inclusive o rei, todo mundo. O que Deus fez? Já que todo mundo, como é que funciona? Jeremias se juntou à galera. O que Deus fez com ele? Jeremias, nem vá em festinha nenhuma. Não entre em casa de banquete. Tá aí, irmãos. Tá aí. Ok? Então, porque todo mundo está fazendo, nós dizemos, pronto, já não é mais pecado porque todo mundo está fazendo. Será que essa é a resposta? Ou será que Deus ainda vai levantar vozes como a minha e a sua hoje? Para ainda apontar hoje. O que é pecado, pela palavra de Deus, nós não queremos. Pelo contrário, nós queremos o que está acontecendo. Vamos ser honestos? Mas Deus não mudou. E nós temos compromisso com Deus e amamos a Deus. E honramos a Deus. E temos um compromisso de fidelidade para com Deus. A Ele a glória para sempre. Amém? Então nós nos humilhamos, nós renunciamos a nós mesmos e dizemos, seja a verdade de Deus, a verdade da nossa vida. Graças a Deus que você deu glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia, estou feliz. Porque isso aqui, irmãos, escute, isso é uma batalha espiritual. Tem muita gente falando de batalha espiritual, com muita coisa aí aparecendo. Isto é batalha espiritual. E eu vou dizer qual é o fruto. É que quando eles, jovens, nós enxergarmos esta realidade, e a palavra, pelo Espírito, não se preocupe. Convencer não é meu e seu trabalho. Não, a gente só ensina a verdade, a gente só fala da palavra. O Espírito Santo, irmão, principalmente agora um coraçãozinho deste jovem do teu que está lá na sua classe. O Espírito Santo vai lá e com o amor que é próprio dele, mas com a autoridade que é própria dele, com tudo que ele tem que a gente não tem, ele vai fazer a obra, ele vai convencer e ele vai trazer esta vida ao arrependimento. Tem mais, se você começar a sentir e ver Deus mover espiritualmente na sua sala, não perca a oportunidade. Se precisar parar ali para orar, faça, porque se isto aqui crescer como está crescendo neste momento que eu estou aqui com você, e você disser, olha, é uma excelente oportunidade, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Se nós já não estamos vendo a culpa, não estamos tendo vergonha, não é? Então, essa situação vai levantar. Temos vergonha diante de Deus? Será que nós não temos mais vergonha nem diante de Deus de chegar em pecado na casa de Deus? Será que nós sentimos? Será que nós estamos sensíveis? E aí você pode levar isso. A direção é de Deus aí. Depende do que acontecer. Pode não dar em nada. Pode ser que Deus use. E se Deus usar, será que você e eu não temos algo na nossa vida que nós devíamos ter vergonha diante de Deus? Eu quero lembrar a você. Deus está aqui e Ele não mudou. Irmão, você fala isso, o Espírito Santo está convencendo, irmãos.
E se por acaso houver uma vergonha, eu não quero ouvir a sua vergonha. Eu não quero saber da sua culpa, mas eu quero orar com você. E a palavra de Deus nos chama a confessar. Isso aqui vai ficar aqui entre nós. Está aqui essa sala fechada. Deus queira que você tenha uma sala fechada. Tiver na igreja vai ser mais complicado, né? Porque às vezes tem igreja que é um grupo, depois outro grupo, está todo mundo vendo. E se for neste caso, você quiser fazer uma oração sem ninguém vir à frente, sem ninguém levantar a mão, faça. Você vai dizer a ele, você vai dizer diante de Deus, eis a tua oportunidade jovem de acertar, porque Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Não perca, irmãos. A irmã está pregando, a irmã está fazendo culto evangelístico. Não, irmãos. Eu estou ensinando como professora da escola dominical. Ok? Agora, eu sou uma professora de escola dominical que deixa o Espírito Santo dirigir. E se a aula acabar, eu pergunto para você. Deixa eu perguntar para você, não vai acabar aqui, na sua aula, não vai. Mas se por acaso Deus te usasse aqui, você já ensinou um bocado, ensinou de Páscoa, ensinou de tipologia, aleluia, amém, ensinou bastante já. E se isso aqui terminar com uma pessoa que estava perdida, desviada, você não sabia, nem ele ou ela sabia. Por quê? Porque o pecado está minimizado, outros estão fazendo. Mas este é o dia, esta é a hora, este é o momento, e o Espírito Santo achou você como vaso para falar a sua palavra, como Jeremias foi vaso. Amém? E esta pessoa vai se reconciliar, vai voltar ao caminho estreito. Me diga, por favor, foi ganho a sua aula? Mais do que outras coisas que a gente possa explicar? Eu acho que sim. Então está aí este desafio que Deus use, e claro, alguns de você vai ter oportunidade, outros podem não ter, mas não perca este desejo em seu coração, porque outras virão. Terceiro subtópico. O poder do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote oferecia todos os anos sacrifício com sangue de animais, mas Jesus fez diferente. Ele entregou a si mesmo e ofereceu seu próprio sangue por nós quando morreu na cruz. O sangue de Jesus tem um significado muito forte para a nossa fé. Tanto que na ceia do Senhor, uma das ordenanças da igreja, o cálice, representa o quê? O sangue de Cristo. Quando participamos da ceia, estamos lembrando de que foi o sangue de Jesus que nos trouxe vida. Por isso, nunca devemos esquecer o que o sangue de Cristo significa. Foi pelo sangue que fomos libertos. Pelo sangue fomos salvos. E aí eu marquei essa próxima frase. Pelo sangue fomos comprados, perdoados e purificados. O sangue de Jesus é precioso e poderoso, ele é a prova do amor de Deus por nós e garante o perdão dos nossos pecados de forma definitiva. Eu não vou comentar mais porque já falei. Vamos aos textos bíblicos aqui do nosso tópico. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Primeiro, o cobrir dos pecados. A purificação na carne. Então, este cobrir de pecados é a terminologia que eu disse que é contrastante com tirar ou aniquilar os pecados. O pastor nos explicou bem que Jesus veio tirar, palavra de João Batista, aniquilar, palavra aos Hebreus, e agora nós vamos estudar um outro sangue que cobria os pecados. Trata-se da purificação na carne. Portanto, este sangue de animais cobria o pecado na carne. Que isso significa? Significa que ao Deus receber aquele sacrifício, aquele sangue impedia Deus de derramar a sua ira sobre aquela pessoa, ou seja, não havia condenação, porque aquele sangue era recebido, cobria, purificava na carne, e é isto que significa este contexto. Hebreus capítulo 9, versículo 9 e 10, depois saltaremos para o 13, diz que é uma alegoria, mais uma vez alegoria, figura, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, no passado, estes dons e sacrifícios, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne impostas até ao tempo da correção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Então veja a explicação do autor aos Hebreus, que este sangue não era perfeito, não mudava nada na consciência, mas eram simbologias, eram ritos religiosos, mas que eles funcionavam o quê? Para uma purificação da carne, como nós já explicamos aqui. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 1 ao 4, diz o seguinte: porque tendo a lei, passado, a sombra,
uma figura, uma sombra dos bens futuros. E não a imagem exata das coisas. Perfeito, a lei era uma sombra, era uma figura, não a imagem exata. Ou seja, você não pode dizer que Jesus é exatamente o que era a lei, mas uma sombra do que Jesus seria, ok? Nunca, diz o texto, seguindo pelos mesmos sacrifícios, animais, que continuamente se oferecem cada ano, era como era, pode aperfeiçoar, veja a palavra, aos que a eles se chegam. Ou seja, quem fazia aquele sacrifício não era aperfeiçoado. Não havia uma mudança espiritual dentro deles. Havia um perdão, se cobria a ira de Deus. Mas não havia uma mudança espiritual. Versículo 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados. Versículo 4 e último, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Então tá aí. Quando as pessoas faziam aquele sacrifício, se cobria, mas a vida continuava, não havia uma transformação, não havia um poder espiritual, as pessoas pecavam de novo e se tinham que viver, era constante, como ele diz aí, né? E era impossível que este tipo de sangue tirasse o pecado. Vamos para o segundo subtópico, o tirar dos pecados. Purificação da consciência. Então nós vamos ver, lá falava a purificação da carne, agora o tirar dos pecados, trata-se da purificação da consciência. Como nós dizemos, algo muda em nós. Nós sabemos que fomos perdoados. Não só perdoados, nova criatura. Há um monte de coisa que nós estamos estudando, não vou falar muito, né? Porque nessa série de lições nós vamos estar estudando. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse... Todos juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra tira o pecado está aí vinculada com Jesus. Hebreus 9 e 14 é um versículo depois do que nós lemos no anterior. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará, olha aí o que o sangue de Cristo faz, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então há um trabalho, há uma obra, há uma purificação que enquanto o outro sangue não purificava a consciência, este sangue purifica a consciência. Há uma transformação, há algo extraordinário que acontece. Vou ler em Hebreus 10, agora 14 a 18. Porque com uma só oblação, uma oferta, uma só do seu sangue, não é? Ele aperfeiçoou, tá aí. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão, ou seja, perdão, um trabalho finalizado, não há mais oferta para o pecado. Ou seja, nós não precisamos mais aqueles rituais sempre de oblação pelo pecado. Quero cobrir. Porque o sacrifício foi perfeito e houve remissão, houve perdão. Agora, o interessante é que esta obra de aperfeiçoamento não nos distanciou da lei. Não nos fez entender que a lei era algo do passado e não serve para nós. Veja o mistério. O que aconteceu neste novo pacto, a dimensão que aconteceu é que a lei agora era o cumprimento da promessa. Está escrita em nossos corações, aleluia. Está aí. Então nós não estamos distantes, nós não vivemos fora da lei, com exceção do lado cerimonial, que o autor aos Hebreus foi claríssimo em dizer, olha, o que é cerimonial se cumpriu em Jesus. Não precisa mais oferecer cordeiros, porque Jesus cumpriu tudo isso. Mas a lei moral, o que é pecado para Deus e sempre foi, simples lembrar dos 10 mandamentos, mas há outras coisas, não matar, não cobiçar, não ter outros deuses diante dele e assim por diante, continua. E esta lei agora não só não nos aprisiona no pecado, não mostra, não celebra o pecado em nós, pelo contrário, ela está dentro porque o Espírito está dentro e nos faz viver, aleluia, uma nova vida, cuja lei de Deus que vive e o Espírito que frutifica em nós nos faz viver esta nossa nova vida. Então a consciência foi purificada porque nós somos novos, nova criatura. Amém?
foi explicação aí suficiente. A purificação dos pecados vivifica o homem, ok? Terceira fase aí. Efésios 2:1. E vos vivificou. Então, estou ligando mais uma palavra. A purificação da consciência com a purificação ou perdão dos pecados que vivifica o homem. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, ok? Então, o sangue de Jesus, o perdão de Jesus, a salvação nos traz vida. Vamos ao próximo. João 3:5-7. Está lá Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus está falando aqui que esse assunto de salvação traz uma nova vida. Quando ele disse, você precisa nascer de novo, Nicodemos ligou com o nascimento carnal. Ele diz, não, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, através da palavra água e do Espírito de Deus, há uma transformação. A salvação é isso que nós estamos explicando, uma nova vida, uma transformação. Então, não se assuste, Nicodemos, de eu usar esta palavra, porque é um novo Nicodemos. Ontem, ou ano passado, ou há 10 anos atrás, ou há 40 anos atrás, era uma velha Manuela, agora é uma nova Manuela. Outro dia era um antigo José, agora é um novo José. Antigamente era uma velha Márcia do mundo, agora é uma nova Márcia, porque nós nascemos de novo nova criatura. Terminando com 2 Coríntios 5:15-17, diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha aí, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida nova tem a tendência de viver, se há uma transformação espiritual, de dar prioridade, de querer, de amar, de buscar, de dar tempo naquilo que é dele, no querer dele, no que é ele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o mundo velho, a prioridade velha, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Volta o versículo 15, por favor. Parte deste novo nascimento está no versículo 15. Não vivemos mais para nós. Paulo disse isso dele mesmo, cada um tem que dizer o seu. Ele diz, por um lado, eu queria morrer para estar com o Senhor. Por outro, quero ficar aqui para cumprir, para pregar o evangelho, né? Para que outros conheçam, né? Mas para mim, disse ele, o viver é Cristo, portanto eu fico, para que a missão de Cristo que ele deu à igreja seja feita. E ele chegou até o fim da carreira e disse, terminei e guardei a fé, cumpri a minha carreira. E a pergunta é para mim e para você, onde estamos nessa jornada? Terceiro tópico, o Cordeiro que salva é o meu título, o do pastor é redenção e reconciliação por meio da obra salvífica de Cristo. Volto a dizer, o tempo já foi, né, irmãos? Mas eu estou dando 2 aulas aqui, tá bom? Estou fazendo 2 em uma. E depois, talvez para o trimestre que vem, eu quero dar os 2 recursos para você. Alguns vão ficar só aqui, outros vão ficar só aqui, alguns vão fazer os 2. Mas eu quero dizer para você, professor, eu não me retive na hora que o Espírito Santo me levou a explorar um ponto. Eu não me retive ali. Eu dei o tempo, ok? Mas, se eu tivesse na minha aula, ok? Eu dei ali, mas aí agora eu só terminaria com o roteiro, não ia ler o resto mais. Ou só terminaria lendo e não ia mais pro roteiro. Mas como eu não sei o que você escolheu aí, para o vídeo do YouTube, eu vou ter que fazer as 2 coisas. Então, tem aqui embaixo, se você procurar aqui embaixo, tem os horários, os tempos, tá? Então vai ter a divisão da revista, eu vou pedir para o pessoal que trabalha na edição botar a divisão da revista e do roteiro, porque se você quiser seguir um ou outro, daqui para frente. Para trás, graças a Deus você chegou até aqui, não precisa, tá? Eu estou falando aqui em relação ao tempo, porque entendemos que isso é uma realidade. Primeiro subtópico, a redenção. A palavra de Deus nos mostra a linda imagem da redenção. A obra de Cristo na cruz transforma a vida do pecador. Foi por meio do sangue precioso de Jesus que fomos resgatados e redimidos. Em outras palavras, através do seu Filho, Deus nos libertou, e eu sublinhei toda essa frase aí, do domínio do diabo e do pecado, e ainda restaurou o nosso relacionamento com ele. A salvação tem a ver com um alto preço, que é o sangue de Jesus. Essa é uma obra extraordinária, que muda totalmente a nossa condição, que antes era de pecado, indignidade e corrupção. Jesus nos resgatou, nos redimiu, isso muda tudo. Então, aquilo que eu sublinhei, professor, se você achar por bem dar alguma ênfase aí, seria onde eu faria. Segundo subtópico, a reconciliação. A palavra de Deus também nos mostra que a obra de salvação realizada por Cristo nos reconciliou com Deus. Em outras palavras, em Cristo,
Deus estava restaurando o nosso relacionamento com Ele, perfeito, que se havia quebrado por causa do pecado. Amém? Já lemos até este texto aqui. A reconciliação, voltar a ter relacionamento, é justamente isso, a volta da comunhão entre Deus e o ser humano. Tá vendo aí, irmão, que comunhão não é só fechar o olho, cantar forte. Comunhão não se entende biblicamente por estas coisas. Mas o quê? Restauração do pecado, perfeitos diante de Deus em pecado. Como assim, irmão? Alguém pode ser perfeito? Eu não sou perfeita? Não está querendo dizer que está perfeita? Não. Nós não somos perfeitos. Mas em Cristo, nós não vivemos pecando. Se alguém vive pecando, disse João, este não está em Deus. Eu posso até vacilar. Eu não vou dizer que desde que eu sou crente eu nunca menti, mas eu não vivo pecando. Eu não errei contra Deus, eu não fui desobediente a algo que o Espírito Santo me mandou fazer e eu não fiz naquele momento. Ou o contrário, me mandou não fazer e eu fiz, que a princípio não é pecado pela Bíblia. Ninguém me diz, não vai àquele lugar. Não. Mas eu pequei porque eu desobedeci ao Espírito Santo. Ok? Então, eu não vou dizer, mas a gente não vive pecando. Então, a nossa comunhão tem a ver com a nossa seriedade. E se nós pecamos, o que diz o texto, irmão, bíblico? Nós temos um advogado, nós pedimos a ele, Jesus me perdoa e acabou. Então nós pediu perdão de coração, saiu, não está mais no pecado. Você está livre, irmão, você está santo, você está limpo, você está purificado. Aleluia! Então é nesse sentido que está certíssimo. Comunhão com Deus é vida sem pecado. Mesmo que ontem você falhou e pecou, você já pediu perdão, você se arrependeu mesmo, se sentiu, lembra da culpa e vergonha? Isso aí é uma chave forte. Culpa e vergonha. Porque, irmão, crente que é nascido de novo e está em comunhão com Deus na hora que peca, isso aí eu não retiro a minha palavra para nada, porque essa experiência que eu tenho é bíblica, é minha e é de todos que eu vejo. Quem é crente em Jesus e peca contra Deus se sente culpado e tem vergonha diante de Deus. E dependendo da culpa e dependendo do que fez, tem vergonha diante dos outros também. Então é uma pedra de toque para saber onde é que nós estamos na nossa comunhão com Deus. Vou seguir. A reconciliação é justamente isso. A volta de comunhão de Deus com o ser humano. Essa verdade é uma das bases da salvação. Tá aí, verdade mesmo. Por isso, por meio de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com confiança, como diz a Bíblia. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Só conseguimos fazer isso porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Terceiro subtópico e último. Vivendo como redimidos e reconciliados. Por meio da obra da salvação, realizada por Jesus na cruz, fomos redimidos e reconciliados, comprados de volta para Ele e reconciliados, né, com Deus. A redenção nos libertou do domínio, ou seja, nós pertencíamos a outra pessoa, a outro reino, a outro lugar. Nos tirou deste domínio do pecado e do diabo, tá aí a quem nós éramos presos, né? Éramos escravos, mas agora somos livres. A reconciliação restaurou nossa comunhão com o Pai. Antes éramos distantes e agora estamos perto. Essas duas verdades caminham juntas. Fomos comprados por um alto preço e recebidos novamente como filhos. Em Cristo, filhos, em Cristo temos acesso direto ao trono de Deus sem medo, culpa ou condenação. O que antes era barreira, hoje é ponte. A cruz de Jesus abriu o caminho para uma vida nova, longe da escravidão e do pecado e perto do coração de Deus. Agora, nada nos impede de viver uma vida com propósito e intimidade com o Pai. Por isso, viva cada dia como alguém que foi perdoado, liberto e acolhido e não como quem ainda está preso ao passado do pecado. Então, veja que isso não é só uma afirmação, é uma escolha diária, ok? Comunhão com Deus não é só uma afirmação, eu sou liberto. Afirmação, às vezes até a gente faz, mesmo independente da situação. Eu sou liberto, eu sou tudo, eu sou livre, eu não tenho culpa, não é? Os hinos nos levam a falar isso, etc, etc. Que seja uma afirmação baseada, comprovada nas nossas escolhas diárias. Agora veja como eu usei este texto do pastor para fazer este tópico agora. Olha aí, olha que interessante. O Cordeiro que salva. A redenção de escravos a livres. A reconciliação de medo ao acesso direto. A adoção de distantes para perto. Aí, a redenção de escravos a livres. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: Ele nos tirou da potestade, ou seja, do poderio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão, o perdão dos pecados. Já estudamos sobre essas coisas lindas, mas agora vemos que nós éramos escravos, como disse o pastor aqui, estávamos debaixo de uma liderança que era das trevas de Satanás, e nós agora fomos transportados pelo poder único que podia fazer. Então esse assunto de salvação, irmão, é espiritual, não é só confessional, amém? Há uma confissão a ser feita, mas a experiência é espiritual e é tremenda, pelo que nós lemos neste versículo aí. Romanos 6, 20 e 22. Porque quando éreis servos, escravos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora, libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus e tendes o vosso fruto para a santificação. Olha o fruto, olha aí. Quem é feito servo, quem é nascido de novo, o fruto dele é para a santificação. E por fim, claro, a vida eterna. Segundo, a reconciliação. De medo, antigamente, será que Deus vai me punir? Quantas pessoas? Quantas pessoas? A gente pergunta, e aí, o que você acha? Você vai para o céu? Ah, eu espero que sim, né? Eu não faço tanto mal e etc. Você nunca pecou? Já pequei. Aí o medo. Será que Deus vai fazer? Ok. O pecado nos traz medo, né? Quando nós não estamos em comunhão com Deus, mesmo como crentes, quando eu trouxe aqui sobre a questão da culpa, do pecado, o medo é parte, é o Espírito Santo que nos faz conscientes da realidade, não só do pecado, mas da justiça de Deus, que devia nos causar medo, temor, e do juízo de Deus, tudo realidade divina, ok? Mas de medo que nós tínhamos, fomos reconciliados. Agora, o véu que foi rasgado nos deu acesso direto ao Pai. Então, de uma posição de medo, não é a posição que Deus quer de nós. Se nós nos encontramos e o Espírito não faz sentido, dá glória a Deus. Saia dela, aceite o acesso, aceite a Jesus, mas deixe lá o seu pecado. Deixe lá, se converta. Caminhe o caminho de Deus agora e você vai ter acesso direto, eu e você teremos, porque isto é que ele veio fazer e é o que ele tem prazer. Ainda tem mais. Deus tem prazer deste acesso direto. Romanos 5:10 diz o texto, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais agora, já sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança, já lemos este texto, né? Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus está aí para nos ajudar. O trono da graça está acesso aberto para nós. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia. E essa ousadia não é do nosso curricular português uso, não. É ousadia porque nós devíamos ter medo, temor de um Deus soberano, de um Deus que é fogo consumidor, aleluia. Mas por causa de Cristo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Por quê? Porque o sumo sacerdote não podia entrar de qualquer maneira. Tem, irmãos, eu e você, pela graça de Deus, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Lembra do véu? Aí diz o texto, pelo véu. Isto é, pela sua carne. Aquele véu rasgado simboliza a carne de Cristo que foi rasgada para nos trazer e nos dar acesso à comunhão ao trono do Pai. Então, quando Deus faz uma coisa dessa e diz, tem ousadia, irmãos, nós temos que temer, nós temos que adorar, nós temos que reverenciar, nós temos que agradecer, nós temos que priorizar, irmãos. Será que nós estamos vendo? Que coisa gloriosa. Ainda bem que ainda tem gente que está, apesar do tempo da aula, dando glória a Deus e aleluia e sentindo a graça de Deus, porque eu estou. Amém? Glória a Deus. Terceiro subtópico. A adoção é o último. Estamos acabando. Graças a Deus chegamos, né? De distantes a perto. Adotado significa tornou-se família. Antes nós não éramos família de Deus, mas agora somos família. A casa de Deus é a nossa casa. A gente se sente à vontade. Você vai numa igreja, numa congregação que nem é a sua, ali todo mundo é teu irmão. Porque o Espírito é um só e canta os hinos, e talvez até você vá a um país que canta hino diferente, mas está lá você com a mesma alegria espiritual, porque nós fomos adotados à família de Deus. De distantes, nós chegamos perto. Efésios capítulo 2, versículo 13 e 14 diz o texto, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Olha o distante e perto que nós vamos aprender aí.
o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Que povos são esses? Por que esse negócio de paz? Por que esse negócio de perto tem a ver com povos? É porque Deus fez um pacto. Deus chamou a um povo a quem ele deu a revelação primária, o Antigo Testamento, a lei. Chama-se a nação de Israel, o povo de Israel. E o povo de Israel às vezes se jactanciava, e agora, como família de Deus, como povo de Deus, como filho de Deus a quem o Messias veio, claro que nem todos aceitaram, poucos, mas eles entraram e entenderam por que entraram neste pacto. Agora a palavra vem para nós, gentios. A palavra vem para nós, igreja, que diz: vocês estavam longe, sem ser parte deste pacto, mas agora vocês estão perto pelo sangue de Cristo Jesus. E ele, este Cristo, é a vossa paz, é a nossa paz. E destes dois povos ele fez um só. Aleluia. A igreja não é messiânica, ou mais para a direita ou para a esquerda. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, com ex-judeu, ou ex-romano, ou ex o que quer que seja no sentido de gentílico. Nós agora temos uma identidade espiritual. Somos a igreja de Jesus. Este é o corpo de Cristo, este é o que está perto de Deus, que está no vigente pacto para com Deus. Romanos 8,15 é a nossa última citação, que diz: porque não recebestes, igreja, crente, aleluia, o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos todos nós, aleluia, todos nós clamamos: Abba, Pai. Que Deus, nosso Pai celestial, possa nos ajudar nesta caminhada, nesta jornada, nesta missão de ensinarmos, de falarmos, de discipularmos com a sua santa palavra. Que este Pai nos ajude, nos faça aprender mais, e eu agradeço a Ele porque trouxe a você aqui para nós estarmos juntos neste desafio. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.